nosso assunto de hoje é orelha de abano. E me parece que a cirurgia chama-se a correção é otoplastia. Doutor Viribaldo, seja bem-vindo ao Estação Saúde e suas considerações ao nosso público. Júnior, é mais uma vez um prazer para mim estar aqui com você, somente para informar as pessoas o que é que a cirurgia plástica pode fazer por elas, de uma maneira consciente, honesta, para que as pessoas não se incorram em riscos em mãos mal preparadas. Com certeza, e o nosso dever aqui do Estação Saúde é trazer sempre um especialista nessa área. Afinal, temos que valorizar as especialidades e essa atenção que ele chamou é super importante, né? Na hora de uma cirurgia plástica, você tem que procurar um especialista em cirurgia plástica. Doutor, o nosso assunto é orelha de abano. Otoplastia é o que exatamente? Seria o ato cirúrgico da plástica? É isso mesmo? Oto quer dizer orelha, plastia, plástica da orelha. Plástica da orelha. Otoplastia, plástica da orelha. Ok, e o nosso tema é orelha de abano. Olha só, às vezes, um pequeno detalhe na aparência de uma criança pode render brincadeiras e gozações dos coleguinhas. É impressionante o ataque psicológico que se dá nessas crianças e o câmera está rindo, mas você talvez não tenha essa orelha de abano ou ele está relembrando um pouco da infância. Ele disse que não. Mas isso é muito comum, doutor. Realmente, quem tem a orelha de abano quando criança e se prolonga pela adolescência, muitas vezes até a idade adulta, isso cria um trauma realmente? Realmente é um problema sério. A orelha de abano é uma ocorrência muito frequente, principalmente na região do norte e nordeste do nosso país, e que afeta tanto o adulto como a criança. A pessoa vai no seu crescimento, na evolução do seu físico, do seu corpo, a orelha vai se moldando e ela guarda um certo equilíbrio entre o crânio e a face. Quando foge desses padrões, pode chegar ao que se caracteriza orelha em abano. Ok. Por falar nisso, você quer entender melhor como é que é uma orelha de abano? Então vamos às imagens na tela da Estação Saúde. As imagens. Ele vai colocar as imagens. Bem, aí é um ator, logicamente americano, todo mundo conhece, né? E ele possivelmente tem, mas eu queria outra imagem, vamos passar para outra imagem, para você entender. Pronto, aí está a diferença. Doutor Viribaldo, o que é que caracteriza, no caso, a gente está vendo essa pessoa de costa, mas deu para mim que aqui do lado esquerdo está bem caracterizado, mas o que é que caracteriza uma orelha de abano, no caso? O que caracteriza a orelha em abano é o afastamento do pavilhão auricular do crânio, como está essa foto aí. A orelha fica bem afastada do crânio, da região mastoidea. E a gente vê que é uma criança naquele caso. Volta a imagem aí, por favor. Essa imagem de uma criança, nesse caso, especificamente de uma criança, é possível, por exemplo, na fase neonatal, já tentar diagnosticar essa orelha? É muito difícil no recém-nato a gente já definir se a orelha está em abano ou não. Porque normalmente ela está um pouco afastada. E com a evolução, ela poderá ir para o lugar. Mas pessoas que já nascem com um grande afastamento da orelha, ela certamente permanecerá na sua fase adolescente e adulto. Tem uma tendência... Tem uma tendência para isso. Há uma história familiar também, uma raça... Ok, inclusive essa imagem mostra bem direitinho essa figura superior. Congela um pouquinho essa imagem aí, Júnior, para eu falar mais sobre as características da orelha em abano. Certo. Então, como eu falei, uma das características da orelha em abano é o afastamento da orelha em relação ao crânio. Mas não é só isso. A orelha em abano, ela tem uma estrutura anatômica muito complexa, cheia de saliências, reentrâncias, algumas estruturas, que não sei se você selecionou alguma foto que pudesse mostrar isso, que faz da orelha uma estrutura muito complexa. A gente nunca presta atenção à orelha da gente, só quando tem um defeito, ou quando está doente, está doendo. Isso, exatamente. Ninguém se lembra da orelha. Mas na hora de se pentear, na hora de ir para fotografar, e a orelha aparece, aí sim, aí a pessoa começa a olhar para ela. Existe uma causa, inclusive esse é um ato cirúrgico, me parece que é um procedimento cirúrgico. No caso, a solução para a correção da orelha de abano é só cirúrgico nesse caso? Só, não tem outra solução. Porque a orelha, ela nada mais é do que um arcabouço cartilaginoso, uma estrutura sólida, cartilaginosa, toda de cartilagem, só a ponte, só o lóbulo é que não tem cartilagem, o resto tudo é cartilagem, e coberto por uma pele, só isso.
A orelha só tem essa estrutura, cartilagem e pele. Uma cirurgia Mais nada. como essa, doutor, leva quanto tempo em média? Então, só um minutinho, deixa eu só acrescentar aqui, Júnior, por favor, Certo. desculpe. Pois não. É que, então, a orelha, esse arcabouço cartilaginoso, ela tem essas estruturas, tem várias estruturas, que na orelha em abano poderão estar ausentes. E essas estruturas ausentes configuram também a característica da orelha em abano. Quando a orelha está situada entre a face e o crânio, nessa posição, ela guarda uma relação com o crânio com um ângulo. Uhum. Esse ângulo deve estar, em condições normais, em torno de 35 a, no máximo, 45 graus de afastamento do crânio. Na orelha em abano, ela ultrapassa isso. Ela vai para 60 e, às vezes, até 90 graus em relação ao crânio. É muita coisa. Então, pode estar muito afastada. E entre as estruturas da orelha também tem um outro ângulo. Na parte de dentro da orelha tem uma superfície côncava, que é a concha. É a concha auricular. E separando a concha do resto da orelha, da parte mais do contorno externo da orelha, existe uma outra estrutura que a gente chama de escafa, que é uma outra depressão da orelha, que o que separa essa estrutura, essas duas depressões, uma da outra, é uma estrutura saliente que a gente chama de antihélice. E essa antihélice, entre essas duas estruturas, configura um outro ângulo, que é o ângulo escafo-conchal. Então, a orelha tem esses dois ângulos, que, por ocasião da cirurgia, tem que ser corrigido. Porque a cartilagem auricular, ela funciona como se fosse uma mola. Uhum. Se vocês prestarem atenção, fazendo uma pressão da orelha em direção ao crânio, você vai verificar que, quando solta, a orelha volta. Exato. É como se tivesse uma mola empurrando a orelha para frente. E na orelha em abano, essa mola é muito forte, é muito acentuada. Que na cirurgia, um dos objetivos é quebrar essa mola. Ah, entendi. Aproximar simplesmente a orelha do crânio com os pontinhos, como muita gente pensa, não vai funcionar. Ela vai voltar a ser abanada. Então, na cirurgia, o cirurgião tem que ter o cuidado de quebrar essa mola cartilaginosa. Tem uma cirurgia que a gente faz, a gente incisa a cartilagem, quebrando essa mola. De maneira que, quando cicatrizar no pós-operatório, essa mola está sem ação e a orelha não volta mais a ficar abanada. Ah, entendi. Numa situação como essa, de pessoas carentes, né, de escolas públicas, que têm essa orelha de abano, essas pessoas teriam direito a fazer essas correções? Tem. O SUS cobre esse tipo de deformidade, já que é uma deformidade, apesar de ser uma deformidade estética, é uma deformidade congênita e tem um componente emocional muito forte e prejudica realmente a qualidade de vida do paciente. E o SUS cobre esse tipo de paciente, de cirurgia. Atualmente, eu estou prestando serviço num hospital público, Hospital Valentina Figueiredo, onde eu estou atendendo um número enorme de pacientes gratuitamente, tudo por conta do SUS, encaminhado pelo SUS, e não só esse tipo de deformidade, e algumas outras deformidades congênitas, eu tenho atendido no Valentina Figueiredo. E com respeito à orelha em abano em si, eu estou iniciando uma campanha para atender crianças acima de 7 anos de idade e adolescentes até 17 anos de idade.